Então, pessoas, precisamos organizar por aqui repertórios fáceis e práticos para debater segurança pública no Brasil. E por que precisamos desse repertório? Porque é preciso mais clareza para discutir uma questão tão complexa, considerada talvez um dos maiores problemas vividos no espaço urbano contemporâneo. E porque sim, é um dos eixos mais cobrados na maior parte das provas, dos concursos, dos vestibulares, e é eixo que nunca foi cobrado no Enem até então. Aumenta as chances de cair, é realidade que você precisa dominar por completo. Então precisamos organizar aqui umas coisinhas para você conseguir discutir qualquer área. Até porque, veja, a segurança pública é um eixo transversal, já que ele afeta praticamente todos os problemas vividos hoje no espaço urbano. Se você considerar que segurança é um dos problemas vinculados ao inferno urbano, sobre o qual Marilena Chaui discute e que torna a nossa vida de fato caótica e extremamente problemática. Bem, acredito que uma das primeiras teses que você pode colocar em todos os textos que digam respeito à segurança pública, de forma direta ou indireta, é talvez a defasagem ou a obsolescência das leis em relação ao que é a realidade do crime e da segurança pública no Brasil contemporâneo. Por que eu estou me referindo à defasagem? Porque embora a Constituição Federal tenha sido promulgada em 88, com um texto bastante vinculado a direitos humanos, a cidadania, a dignidade, colocando segurança pública como prerrogativa, como direito fundamental, lá artigo 5º, 6º, pela integridade à vida e pelo fornecimento da estrutura de segurança, os outros mecanismos, as outras leis e instituições que regimentam segurança pública no Brasil são velhas demais e funcionam dentro de valores que já não são da atualidade. Veja, o Código Penal e o Código Processual Penal são dos anos 40. Minha senhora, nos anos 40 no Brasil nem havia tráfico de drogas, que começa a ser um problema nos anos 80, com o aumento do narcotráfico e principalmente com a ascensão das potências andinas, narcoexportadoras. Essa palavra existe? Bom, se ela não existe, eu acabei de inventar. Narcoexportadoras que usaram o território brasileiro e usam até hoje como corredor para exportação, para mandar essas drogas para fora do país. Nos anos 40, nem sonhava-se com isso ainda. O máximo de droga que se falava no país era cola de sapateiro. Nem havia crack ainda, pense só. Não havia cracolândia. E nós não temos lei que diga respeito a isso. O Código Penal brasileiro, para você ter uma noção, nem inclui formação de milícia, não tem. E hoje, talvez um dos maiores problemas das comunidades periféricas no país é a formação de milícias e do poder paralelo. E a lei não engloba. Para você ter uma noção mais profunda ainda, as instituições que determinam o modelo e o funcionamento da segurança pública no país são as mesmas da Primeira República. Então aí você entende a defasagem no modelo de inteligência policial, na forma de trabalhar o sistema de segurança pública junto à população, na injustiça de boa parte dos julgamentos e na tentativa fracassada, duplamente, multiplamente fracassada, de conter o avanço do crime organizado ou de manter a sociedade minimamente em paz, equilibrada em termos de segurança. Porque não existe, nesse caso, uma instituição viva e atualizada o bastante para dar conta do processo. Entra naquilo que Zygmunt Bauman chama de instituições zumbi? Mas é claro que entra. A instituição está viva entre nós, porém morta, porque ela não consegue atuar dentro das demandas dessa sociedade. O conceito é extremamente prático aqui e dá para você discutir de questões mais subjetivas, como a aplicação dos direitos humanos ao sistema de segurança pública, até as questões mais complexas e concretas, como o crime virtual, que é uma das questões mais difíceis de perseguir e combater hoje, ou sistemas de vigilância nas cidades, que é uma das pautas também pesadíssimas para o século XXI. Não temos leis ou instituições atualizadas dentro do modelo de sociedade em que nós estamos, dentro do qual nós vivemos. É como se nós estivéssemos aqui
não assisti aos filmes da Marvel, mas eu sei que tem umas coisas de encontro de eras diferentes. É como se o sistema de segurança pública estivesse lá no início do século XX, tentando controlar uma sociedade no início do século XXI. Tem um atraso de um século para que o sistema de segurança pública dê conta das demandas sociais do momento em que nós estamos. Tá entendendo o problema? O tamanho do problema? Então é uma questão de sentar e escrever tudo de novo. É uma questão de sentar e organizar as instituições todas outra vez, em vez de ficar simplesmente vociferando sobre como é triste haver criminalidade em taxas tão altas no país, né? Extremamente pesado. Como se não bastasse leis tão defasadas, acredito que a segunda tese indispensável para se debater segurança pública no país hoje diga respeito à individuação do senso de justiça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dentro de um modelo de sociedade em que cada um acredita incorporar em si mesmo o que é certo e o que é errado, o que é moralmente aceitável ou não, dentro ou fora das leis, e resolve aplicar isso no seu modo de vida e na sua organização dentro da sua pequena bolha social. Nós estamos formando aquilo que Joshua Green chama de tribos morais, ou seja, nós nos fechamos dentro do nosso valor de justiça e acreditamos que esse nosso valor de justiça deva ser aplicado para tudo dentro da nossa realidade. Justifica polarização, justifica violência doméstica, justifica não, né? Explica, que eu quero dizer. Explica o que está acontecendo com a proliferação de comportamentos cada vez mais absurdos, violentos, agressivos e, claro, tangentes à lei, fora da lei, escapando da lei, porque afinal de contas é o julgamento de que aquilo que eu defendo é muito mais valioso do que aquilo que a lei ou o sistema de justiça impõe, a ponto de se questionar quais são os limites da liberdade estabelecidos por lei. Eu determino o meu limite, não vou deixar que os outros façam isso por mim. Eu determino o que é certo ou errado fazer dentro da minha casa. Esse modelo de justiça, na verdade, já existiu dentro da sociedade humana, né, se é assim que eu posso dizer. Sociedade grega, por exemplo, funcionava assim. Dentro de cada uma das casas havia um modelo de justiça em que o chefe da família poderia viver e poderia estabelecer para os seus familiares sem ser questionado pelo Estado. Isso já existiu, né? No nosso passado longínquo, remoto, ancestral. Para a nossa realidade hoje não cola mais esse modelo de nós nos fecharmos em nós mesmos. E nesse fechamento em nós mesmos, que eu acredito inclusive que possa ter nascido da descrença com a própria lei e com as instituições que não funcionam, nós mergulhamos os nossos julgamentos pessoais em muita emoção, tem muita comoção no processo. E como você sabe, como Sartre diz, né, a comoção gera a degradação da consciência. Ninguém consegue perceber as coisas como elas são, mas nós percebemos como nós acreditamos que elas sejam, pelo calor das emoções, do ódio, das revoltas, da polarização, e faz com que nós criemos uma espécie de, vamos dizer, estilo paranoide. Como Richard Hofstadter comenta, nós criamos as noias a respeito de perseguições fantasmagóricas, de quem está conspirando contra nós, dos comunismos e bruxarias que nos perseguem, dos extremismos que vão ameaçar o nosso direito de sobrevivência, e criamos formas de lidar com isso cada vez mais agressivas, desde a violência nas redes. Você sabe bem do que eu estou falando, da arena armada e sem lei que as redes sociais se transformaram hoje, né, seu Twitter, você sabe do que eu estou dizendo, até questões mesmo cotidianas de ataques ferozes baseados em julgamentos pessoais de justiça.
a defesa, inclusive, sobre o armamento da população na contemporaneidade, é uma consequência disso. Afinal, se eu corporifico o meu senso de justiça, eu posso ter a arma para eu mesmo executar essa justiça com as minhas mãos. Por que não? Isso me lembra muito os quadrinhos do juiz. Eu esqueci o nome estrangeiro para esse juiz. Foi interpretado de forma catastrófica pelo... fugiu o nome dele agora. Eu tô um velho mesmo, não consigo lembrar o nome de ninguém. Sylvester Stallone. O filme foi um fracasso, na verdade, mas corporifica bastante isso, em que ele é o policial, persegue o bandido, ele é o juiz, ele dá a sentença e ele executa, mata ou deixa viver. Então, nós estamos mais ou menos dentro disso, dentro desse modelo, desse grande juiz. Nós nos sentimos os grandes juízes para conseguir perseguir, estabelecer as sentenças e aplicá-las. E nós acreditamos que isso cada vez mais seja o certo. Sim, nós nos desenvolvemos para uma espécie de coronelismo high-tech. Nós somos o coronel com os nossos jagunços particulares, executando o que é certo e o que é errado, dentro das redes, dentro da vida, dentro do grupinho em que nós estamos, dentro dessa tribo moral em que nós nos organizamos, como diria o Joshua Green, né? Então, dificulta. Como é que você estabelece uma noção de justiça mais sólida e desenvolvida para um grupo que julga que ele mesmo sabe o que fazer? Como é que você diz para uma pessoa o que é certo se ela já moldou na percepção dela qual é a certeza sobre o mundo, né? Tô me lembrando agora que a própria Hannah Arendt também comenta sobre isso. Quando esse julgamento pessoal ganha mais valor do que a noção do coletivo. Inclusive, quando o bem-estar individual ganha mais valor do que o bem-estar social. Ela chama isso de perda da dignidade na política, que é esse movimento de individuação. Ela chama de self. É um movimento forte também. Funciona aqui como repertório perfeito para você discutir esse processo. Quando o eu é mais importante do que o nós. Né? Quando a minha verdade é mais importante do que a própria lei. E se a minha verdade é mais importante do que a própria lei, abre-se um leque gigantesco para que o sistema de segurança comece a ruir, a falhar miseravelmente, né? Então desconfie que essa seja uma tese assim fantástica para você colocar em qualquer redação. Para além dela, além dessa individuação do senso de justiça, eu acredito que a nossa própria noção do que o sistema de segurança pública deve ou não fazer seja uma das marcas dos problemas com os quais nós convivemos. Porque, francamente, vem cá, você espera que a polícia e o senso de justiça nos oriente a respeito de uma sociedade pacificada e vigie para que o crime não ocorra? Ou você espera da polícia e do modelo de justiça que ele persiga o criminoso e o puna exemplarmente? 2 segundos para me responder. Pois então, tenho certeza que você respondeu que você espera que a polícia combata o crime, que ela persiga, que ela puna exemplarmente. E você só não defende a forca ou a cadeira elétrica ou qualquer coisa parecida, porque elas já foram eliminadas desse modelo de sociedade há alguns séculos. E você não pode dizer isso em voz alta porque você considera que as pessoas vão te julgar. Mas se você pudesse, você diria. E quando você está na internet, talvez você diga, porque você perde a vergonha, o medo e o bom senso, né? Muita gente diz. Pois então, nós somos uma sociedade punitivista, que espera, de fato, que o crime seja punido, não evitado. Então isso dificulta muito a criação de um modelo de sociedade que previna e que crie uma noção, de fato, de bem-estar. Porque bem-estar social, francamente, não é perseguir o bandido e pôr bala na testa dele. Bem-estar social é a não ocorrência do crime, é não ter vítimas. Estou delirando muito? Pelo menos a minha expectativa é não ser vítima de um assalto. Não ser vítima de um assalto, para mim, é mais importante do que prender assaltante. Eu prefiro não ser traumatizado com uma situação assim.
No entanto, como não existe esse valor nessa sociedade e a grande máxima, à exceção da minha forma de pensar, né? A grande máxima é persiga o bandido e ponha bala na testa dele, impede que haja um modelo de justiça que previna. Ou seja, nós criamos espaços de praticamente abandono do Estado e presenças pontuais só quando o crime deve ser combatido. Nós criamos espaços realmente de negligência, em que a polícia não é uma instituição presente. Né? Você precisa ligar para a polícia, você precisa implorar para a polícia aparecer e você precisa praticamente fazer uma novena para registrar um BO. Para esse BO virar um processo na justiça e você conseguir alguma coisa com isso, só uma novena não basta, você vai ter que praticamente implorar um milagre, porque você sabe como o sistema de justiça funciona. Então nós não temos um modelo para evitar, nós temos um modelo para combater e no combate ele ainda é ineficaz. Então nós criamos territórios, como diriam na escola de Chicago, das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas, do James Wilson e do George Kelly, diz respeito a um sistema de abandono que faz com que o crime seja mais frequente, já que não existe presença do Estado ou simplesmente presenças para inibir a ocorrência do crime. Te explicando resumidamente o que são essas janelas quebradas, o que significa essa metáfora, né? É simples, na verdade. Diz respeito ao seguinte: se você tem um ambiente bem cuidado, bem monitorado, né, com as janelas todas em dia, todas inteiras, trancadas e com sinal de cuidado, de presença, né, de monitoramento, as chances de haver crime são muito pequenas. Praticamente não acontece. Não acontece depredação em ambientes que estão em constante cuidado ou que sinalizam constante presença. Sabe a mania da sua mãe de deixar a luz acesa quando sai de casa? É isso, dá sinal de presença para evitar que o crime ocorra. No entanto, basta que uma janela seja quebrada, basta que haja um sinal de abandono, de esquecimento ou de ausência para que a força do crime aconteça ou para que o crime comece a se alastrar. Se o Estado não está presente, se a polícia não se faz presente, se não existe sinal de cuidado com o grupo social, no bairro, na rua, na quadra, com certeza o crime vai ocorrer. Com certeza vão começar a surgir aí os dois em cima da moto, a gangue da bicicleta, uns assaltozinhos, até que o crime organizado de fato se instale e comece a comandar esse espaço onde o Estado se faz ausente. Né? Afinal de contas, nós temos um Estado dentro do modelo de sociedade em que nós estamos que só responde ao que a população quer. Por isso que eu estou dizendo que como a população quer a bala na testa do bandido, não é com ostensividade que o Estado vai se preocupar. O Estado vai se preocupar em fazer campanha para armar a população. É isso que a população está pedindo. Vamos lá. O Estado vai se preocupar em discutir redução de maioridade penal, porque é isso que a população está pedindo. Vamos lá, né? Afinal, nós temos o que Habermas chama de uma política de contentamento, ou seja, é um Estado que só responde aquilo que o povo quer, não necessariamente faz aquilo que o povo precisa fazer. As instituições policiais estão defasadas, os salários estão defasados dos policiais, é uma vergonha o que as corporações recebem, tanto em relação a salários quanto em relação a equipamentos. Os núcleos de inteligência policial nunca estiveram tão burros, literalmente. Não há modelos de inteligência para mapear a sociedade e mapear o circuito do crime de forma eficaz para inibir a ocorrência de novos crimes, não tem. Com qualidade, a maioria dos municípios não tem. As instituições contam com a corporação muito menor do que a sociedade de fato precisa. Ela atende a realidades pontuais, não consegue cobrir todo o espaço urbano dentro dos municípios brasileiros. Por quê? Porque a população não pede por isso. Afinal, o Estado responde ao que o povo quer. O povo quer o quê? Pôr um 38 na cintura. Não é necessariamente ter mais policiais na rua ou ter orientações sobre estabelecimento de paz e dignidade.
Sim, você está pedindo as coisas erradas para o seu Estado, para a sua política, e você está sendo vítima do crime porque você é tapado mesmo e não sabe como cobrar das autoridades aquilo de que a sociedade realmente precisa. Porque o seu ego acredita que você virou o Batman, e se você puser uma arma na sua cintura, você resolve todos os problemas de criminalidade. Não consegue acertar o buraco do vaso para mijar, mas acha que ter uma arma na cintura vai intimidar qualquer criminoso que apareça na sua frente. Como se você não fosse um banana que mal dá conta de administrar a própria vida. Você sabe que é assim. Mas não. Você está bancando o Batman. Inclusive achando que é tão rico quanto, mal dá conta de comprar arroz para pôr dentro de casa. Mas acha que dá conta de comprar armas e munição para abastecer o seu ego de vingador. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos dentro desse modelo de sociedade em que nós estamos inseridos. Para um povo burro, nasce um governo burro. E um governo burro não investe em ostensividade e vigilância. Investe em quê? Naquilo que os tapados pedem, né? Que é um combate ineficaz do sistema de crime, a completa alienação e esquecimento da resistência do crime organizado, completa negligência do narcotráfico, deixando que o poder paralelo ocupe todas as vielas e todos os espaços onde o Estado não se faz presente. Essa é a sociedade que você está construindo. E se você se sente inseguro, é porque você criou esse cenário. Responsabilidade toda sua, né? Então, infelizmente, esse Estado que responde aos interesses dessa população completamente tapada, cria um modelo daquilo que Achille Mbembe chama de necropolítica, de um Estado que decide quem vive e decide quem morre, né? Aqueles que têm condições de cobrar e de exigir acabam tendo mais proteção e sobrevivem. Aqueles negligenciados que não são interesse do Estado, né, desaparecem como um estalar de dedos de um Thanos qualquer, que na verdade somos todos nós, né, que no momento do nosso desligamento da cabeça permitimos que essas pessoas morram. Então é um modelo político que define quem pode ou não sobreviver. Compreendido? Então aí você tem 3 teses infalíveis para você sustentar qualquer tema que diga respeito à segurança pública nesse país. Quer uma parte 2 com novas teses, outras mais amplas para você aplicar em outros textos, para ampliar a sua visão de mundo e talvez te deixar menos tapado para o que é segurança pública no Brasil? Conta para mim que eu já vou preparar isso para você, combinado?